Muito boa noite a todos, todas e todes. Com muita alegria que estamos retornando às atividades do grupo Leituras Espíritas, grupo esse que ocorre todas as segundas-feiras, às 20 horas, e nós que tivemos a oportunidade, né, de fazer até ali na véspera do Natal, a nossa leitura, o Leituras Espíritas tem esse objetivo, né, ler uma obra coletivamente, e logo após a gente teve um período aí de recesso e estamos retornando hoje com a obra Illuminati. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, mas antes disso eu gostaria de saudar, né, desejar um bom retorno com energias renovadas. O meu boa noite ao Flávio. Boa noite, Flávio. Microfone. Boa noite. Muito bom terminar as férias, né? Depois de tantos passeios, né? Nova York, Miami, São Nicolau, Vale Verde, né? Voltamos. O Flávio fala isso porque ele viaja em espírito. Vocês não se preocupem, no contexto pandêmico ele andou viajando em espírito, todos os dias tem essa possibilidade. Mas é uma honra a gente estar aqui de volta, é muito importante. O nosso grupo é um dos nossos momentos de adensamento da nossa semana. Do Vale Vêneto para outras adjacências, a professora Rita. Como foi de férias? Seja bem-vinda, bom retorno, que bom reencontrar, e já voltou acompanhado, trazendo a natureza e a amizade dos gatitos. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. É muito bom a gente recomeçar, né? Esses nossos momentos são bons e nos engrandecem e nos propiciam assim reflexões muito produtivas. Então, férias são boas, né? Mas que bom que a gente tem para onde voltar, para os estudos, para a nossa casa, para o nosso trabalho, né? E os felinos também estão felizes. Que bom. Inclusive, aproveitar para agradecer, porque a gente diz que o espírito não tira férias. E nesse pequeno recesso que nós tivemos, a Rita mandava para nós umas mensagens muito boas, oportunas para a reflexão do dia, assim. Aquelas mensagens que chegam na hora que a gente precisa, né? Que a gente sabe que não existe acaso. Então, te agradecer pelas mensagens. E era também um momento de reforçar a nossa saudade de estarmos aqui. E como eu e a Lu falamos aqui, a Luciane Vasconcelos, falamos do extremo sul, né? Estamos aqui em Rio Grande, a Rita e o Flávio participam desde Caxias do Sul. Luciane, bem-vinda. Nós que trabalhamos também na Sociedade Espírita Kardecista, algumas atividades pararam, outras não, pela necessidade e que continua, né? E de vez em quando a gente se encontrava, eu e a Luciane, na atividade do Evangelho. Nós mantemos desde o início da abertura na Sociedade Espírita Kardecista, por necessidade mesmo de vibração e de estarmos juntos. E foi uma corrente que criou, e a gente vê que cada vez mais continua. Boa noite, bem-vinda, que bom que estamos juntos de novo. Boa noite, muito bom retornar, né? Os colegas falaram, estava sentindo muita falta da iluminação da segunda-feira, né? A gente criou o hábito de se equilibrar na segunda, a gente faz a nossa parada também na quarta, parece uma necessidade. Foi importante fazer uma parada, né? Mas é muito bom também saber que a gente tem para onde voltar. E tenho certeza que o retorno a nossa vibração, a nossa sintonia vai continuar a mesma, e espero que os outros colegas possam vir, que a gente também tenha mais acompanhamento pelo YouTube. Acho que vai ser bem legal esse retorno. Que bênção, né? Que oportunidade especial nós estamos tendo. Hoje nós vamos conversar sobre felicidade, infelicidade, sobre a ótica disso. E nós, para abrirmos, antes da nossa prece, eu escolhi do capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, do item 20, a felicidade não é desse mundo. Escolhi uns 4 parágrafos aqui, do espírito François Nicolas Madeleine. Olha o que ele diz. Em tese geral,
pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-la a ponderação, que por um ano, ou um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiação, forçoso é se admita que augures moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer com que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal, Morlot, Paris, 1863. Vamos orar, né? Veja, a provocação aqui tem tudo a ver com a questão sobre a infelicidade e a felicidade que nós vamos estudar. Vamos orar. Querido amigo Jesus, bondosos companheiros espirituais, conhecem as nossas necessidades de ser feliz. Conhecem as nossas lutas, nossas dificuldades, nossas limitações enquanto espíritos reencarnados, mas também conhecem o desejo íntimo de cada um e cada uma de nos tornarmos melhores. Que o estudo de hoje, a partir da temática da felicidade, da infelicidade, seja muito proveitoso e nos ajuda a criar lampejos nesse sentido dessa pátria espiritual, desse lugar onde um dia a palavra felicidade não seja vã. Que o Senhor nos oriente, que os bons amigos protetores da nossa casa, benfeitores da nossa casa da redenção, nos guarde, que a tua palavra nos ilumine e que nós possamos sair daqui hoje com boas aprendizagens, ajudando-nos a renovar nossos pensamentos e também os nossos sentimentos. Que o Senhor nos guarde e nos ilumine, e que assim seja. Muito bem. Todos estão sintonizados na leitura de hoje, né? Continuamos com a nossa obra. Começamos a ler no ano passado. Ilumina-te, Espírito Joana de Ângeles. Anterior a esse, nós fizemos duas outras leituras. Nós lemos Boa Nova do Evangelho, em 2020, em plena pandemia, e sentimos a necessidade de aprofundar essa leitura ainda quando a pandemia se aguçou mais ainda. E lemos No Rumo do Mundo de Regeneração, de Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco.
foi muito importante na leitura dessas duas obras. Uma deu a sementeira e a necessidade de retornar às bases do Evangelho, sobre a poesia, sobre o adensamento de Humberto de Campos, que nos trouxe para essa aproximação com o Evangelho primitivo. A outra deu-nos a compreensão sobre a travessia que estávamos e que estamos ainda fazendo, onde milhares de humanos desencarnaram, mas, acima de tudo, demonstrou o quanto o plano maior é misericordioso e quanto tem trabalhado em favor da melhoria das condições, né, espirituais, existenciais do planeta. E, em pleno momento de pandemia, percebemos todo o socorro necessário, mas também a necessidade nossa de nos mantermos em sintonia maior. A obra Ilumina-te está nos dando o acalento necessário da reflexão e a força necessária para nos projetar, porque só ficar na reflexão é o primeiro estágio. O segundo momento é o que projeções nós fazemos. E é um convite ao espírito reencarnante, nas condições que se encontra, a transitar, né, nesse processo, gravitar na direção da nossa reforma íntima, da nossa iluminação, convivendo no mundo do Evangelho de homens e mulheres que se encontram e são seres do mundo e estão no mundo, como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. De rápido, nós já passamos desde já de imediato para a leitura do capítulo 8, que vai falar sobre questão de ótica, onde vamos fazer a leitura, uma leitura breve para quem está chegando agora, nos acompanhando aí, são 2 ou 3 páginas, e depois nós vamos refletir, dialogar com essa temática. Pediremos então para nossa irmã Rita ler para nós a primeira página aí do Questão de Ótica. Questão de ótica. Normalmente considera-se a infelicidade como sendo todo e qualquer acontecimento que contraria o equilíbrio, que distorce o programa elaborado como se fosse o mais importante, que gera embaraço e mal-estar. Ocorrências infaustas, pobreza, solidão, perda de objetos como de relacionamentos, desencarnação e enfermidades de seres queridos, doenças pessoais, dificuldades para a autorrealização social, são considerados como verdadeiros infortúnios, que dilaceram incontáveis existências humanas. Compreender-se, porém, a criatura terrestre o sentido profundo e significativo da reencarnação, e bem diria, esses desafios que a todos devem convidar a reflexões positivas, pois que se transformarão em bênçãos, passado o clímax, não sendo a felicidade, o prazer, a fortuna, o destaque na comunidade, o aplauso e o encantamento pelo acumular de recursos que propiciam comodidade e bem-estar. O estômago saciado, as burras refertas de valores amoedados, a casa luxuosa, nem sempre conseguem proporcionar a real harmonia do espírito que independe das coisas exteriores. Muitos pensam na aquisição da felicidade pessoal, infelicitando os outros, latrocínios cruéis, infâmias, suborno, exploração, desvio de verbas governamentais que poderiam proporcionar a dignificação das massas, a edificação de hospitais, de escolas, de creches, a criação de organizações de beneficência, de cooperativas, fechando-se cárceres e penitenciárias, na ilusão de que, sendo poderosos, conseguem anestesiar a consciência. Obrigado. Luciane, por gentileza. Parou em filosofia? Isso. Bem na hora falou para mim. Filosofia hedionda, essa do egoísmo, que conduz o ser humano a transformar-se em lobo do seu irmão, devorando-lhe as carnes da alma. Condutas de tal natureza estimulam a corrupção da sociedade,
a perversão dos jovens iludidos pelo canto de sereia, da mídia devoradora, dando lugar à violência, aos crimes hediondos, aos comportamentos agressivos, desagregadores da existência. Bendito, então, o sofrimento bem compreendido e aceito, porque ele contribui para a libertação real do espírito de todos os engodos que o mantêm na retaguarda do progresso. Felicidade, em consequência, constitui a aquisição da consciência em paz, que deflui dos pensamentos retos, das verbalizações corretas e das ações dignificantes. A Terra ainda não alcançou o nível de paraíso. Desse modo, é uma escola formosa, que hospeda aprendizes que passam pelas experiências iniciais da autoiluminação. O sofrimento, assim, é mestre silencioso, que ensina a conquista dos valores transcendentes, que produzem harmonia, auxiliando-ne na conquista dos altos cimos. A perfuratriz que atravessa diferentes camadas do solo, passando pelo granito rígido e pela areia acessível, faculta que jorrem o petróleo e a água, que são indispensáveis, respectivamente, ao progresso da sociedade e à vida em suas múltiplas manifestações. A serra elétrica, em poucas horas, abate a árvore secular, para transformá-la em abrigo, em mobiliário, em utilidades diversas necessárias à humanidade. Obrigado. A pedra... Flávio, pode continuar para nós? A pedra vigorosa alcançou a estrutura que se constitui atravessando milhões de anos para consolidar-se e lentamente sofre desgaste do leito generoso do rio, que nela se apoia, ou da carícia dos ventos que a derruem. A pepita de ouro bruto dilui-se sobre as altas temperaturas para amoldar-se às inúmeras formas. A força de atração universal transforma a poeira das estrelas em galáxias cintilantes no cosmos. Tudo experimenta transformações e mudanças sob a ação de contingências variadas. O júbilo de um dia desaparece ante as lágrimas do outro. Encantamento de um instante e logo a decepção noutra oportunidade. Afetos e paixões arrebatadores de uma hora convertendo-se em ódio e hediondez mais tarde. Nesses graves cometimentos, tudo se aprimora, a fim de alcançar a meta para a qual se encontra programado. O que se aspira como felicidade numa fase da existência, não raro converte-se em desar e desencanto aterrador. A relatividade da existência terrena responde pelos acontecimentos de vária ordem, que constitui a pedagogia experimental da evolução espiritual. Por isso mesmo, a questão a respeito da felicidade, observada e buscada sob determinadas condições que não se estruturam na ética moral, é apenas resultado de uma ótica distorcida. O mundo clama pelo êxito imediato, pelo acúmulo de coisas, enquanto a vida propõe amadurecimento emocional e renúncia constante, trabalhando o metal interno do ser. Assim sendo, para o caminho do desespero, e recompõe as paisagens íntimas, as considerações atormentadas e atos irrefletidos. Obrigado. Detente a pensar e a conferir o que pensas com os fatos e constatarás que pode ser feliz, embora o que te aconteça ou o que supões que te constitui falta.
Por mais difícil que pareça, não existe na Terra pessoas alguma em regime de exceção, desfrutando privilégios. Tudo obedece à planificação divina que se manifesta na lei do amor. Deste modo, compreende o teu dever de amar e servir, passando adiante. Crê e prossegue, confia e espera. A chuva da misericórdia divina cairá sobre ti após o incêndio que te devora momentaneamente. Quem poderia supor sequer que Jesus, todo amor, depois de alterar a história pelas palavras sublimes e pelos atos de abnegação, seria traído por um amigo, negado por outro e abandonado por quase todos aos quais beneficiara? No entanto, seus lábios não se abriram uma única vez em queixa ou reclamação, censura ou admoestação. Pelo contrário, perseverou fiel ao ministério e, quando falou, foi para pedir ao Pai que perdoasse os perseguidores por não saberem o que estavam fazendo. Guardadas as proporções, faz o mesmo. Logo depois, ele ressuscitou em esplendorosa madrugada de luz, permanecendo sublime até hoje. Também tu ressuscitarás em dia radiante, cantando hosanas e gratidão a ele. Compreende teu dever de amar e servir, passando adiante, crê e prossegue, confia e espera. A chuva da misericórdia divina cairá sobre ti após o incêndio que te devora momentaneamente. Temos aqui um prato cheio para conversarmos no nosso retorno sobre algo que todo mundo quer, que todo mundo deseja, principalmente num salto quântico, que é ser feliz, que é um nosso endereçamento que todos devemos continuar desejando. Mas Joana nos convida a pensar sobre o sentido da felicidade. Está aberto para escutatórias. Fiquem à vontade. Eu acredito que foi bem para mim esse capítulo, né? Fui muito para ti também? feliz. Eu achei que era para mim. Não, fui muito feliz materialmente, né? Nas férias. A gente vê como a gente acaba empregando muita felicidade nas coisas. Eu não sei se chega a ser errado, né? Mas a gente dá mais sentido ao ter, ao possuir as conquistas do que propriamente a elevação moral, por exemplo, aquilo que a gente faz que nos dignifica o espírito, aquela iluminação que a gente está aqui recebendo e que a gente deveria passar adiante. Eu acho que é bem importante que a gente comece a aprender a internalizar isso, que óbvio que a gente é feliz construindo, adquirindo, conquistando muitas coisas que a gente às vezes acha que não é possível. Óbvio que sim, mas eu acho que quando isso começa, só esse lado começa a fazer sentido e a nossa infelicidade parte disso, eu acho que é aí que a gente começa a não retroceder, né? Que o espírito não retrocede, mas aquele momento de vou ter que ler o evangelho novamente, lá para falando a felicidade não é deste mundo, porque eu preciso me reequilibrar, e muita gente faz isso, né? Então, acho que esse capítulo ele trata muito dessa superficialidade, felicidade. Lá no final, que ele fala que todo mundo... Acabei fechando aqui. Não existe na Terra pessoa alguma em regime de exceção, desfrutando privilégios, quando, na verdade, a gente olha para o vizinho e a gente diz sim que ele está tendo privilégio, né? Ainda mais nas redes sociais, tem redes sociais que é só de privilégio. Então, muitas vezes a gente cai nessa, né? Isso que você não conhece o pessoal da Serra Gaúcha, assim, esses desfrutam do clima de montanha. Sim, exatamente, elegantíssimos no inverno, né? Porque eles são europeus.
Nós não somos, a gente é aquele pessoal que anda todo estranho no inverno, né? Porque eles são europeus, então eles têm privilégio, sim, a neve deles e tudo mais. Então eu vejo que a gente acaba trazendo isso com muita superficialidade, ao invés de focar realmente no que importa, que é a elevação moral do espírito, dignificando o nosso espírito, o próximo. Acho que a gente ainda tem um bom chão, né, em frente disso, porque a gente acaba lendo toda hora sobre a felicidade não é deste mundo, bem-aventurados que sofrem, o bem e o mal sofrer, e, no entanto, do nada a gente tropeça e está ali sendo infeliz por coisas pequenas, né? E, por vezes, também a gente se lembra disso quando vê um irmão mais sofredor e dá aquela sensação de, meu Deus, o que eu estou reclamando da minha vida com tudo que eu tenho, né? Então, achei bem importante, bem pedagógico esse capítulo. Por enquanto é isso. Rita, temos aqui um prato cheio, né? Esse tema toca na nossa existência como um todo. O que você reflete a partir disso? Nós, assim como povo europeu que somos, já somos mais antigos, né, Flávio? Nosso espírito tão antigo e tal, né? Mas eu sempre, quando olho assim, quando leio essas coisas, né, a gente se dá conta do quão materialista nós somos, né? E materialista no sentido de nos satisfazermos ou assim de não termos vergonha de ser felizes com as conquistas materiais, de nos propagarmos felizes com as conquistas materiais, né? E por vezes, né, eu diria que por muitas vezes, a gente deixa vir assim a soberba, o orgulho, né? A vaidade. A gente acolhe todos eles para celebrar esta felicidade. E bem como a Lu colocou, não é errado a gente ser feliz por estas conquistas, né? Porque, afinal, a gente vive num mundo da materialidade, então também temos esses objetivos de conquistas materiais. Mas a gente esquece, assim, nesses momentos, de que também aquela dor e sofrimento é uma felicidade para a gente, ou deveria ser, né? Porque é uma oportunidade da gente realmente fazer o que estamos aqui para fazer, né? Executarmos a nossa tarefa de melhorarmos, de evoluirmos, de repararmos as atitudes equivocadas do pretérito, né? Mas a gente tem ainda essa dificuldade, né? De perceber que esses infortúnios que a gente tem, assim, materialmente falando, esses infortúnios, na realidade, eles são bênçãos, são chances que nós estamos tendo de melhorar, né? E eu associei bastante esse nosso capítulo de hoje com o capítulo 8 do Evangelho, né? Aquele da Bem-aventurados os puros de coração, né? E a gente estava estudando, então, o item 18, né? E quando estava estudando esse capítulo todo, eu, Rita, senti bastante dificuldade em compreender a pureza de coração, de repente, que estava colocado ali, né? Não conseguia entender muito bem aquela relação de crianças e coisa e tal, porque já fiquei preocupada, confesso, mas como assim? Então eu não vou chegar lá no céu, né? Espera aí, o que é isso? Então,
quando eu fui, né, era eu a mediadora do item 18 e 19, quando eu comecei a me preparar, eu disse que, nossa, para mim foi assim um choque de realidade aquilo, né? Porque aí eu compreendi, de fato, ali, ou compreendi, não sei se é o termo certo, ou percebi, que nós somos seres tão... crianças tão infantis intelectualmente, né? Que as criancinhas a que Jesus se refere na sua parábola, que a gente esquece muitas vezes que são parábolas, né? São todos aqueles seres que ainda não atingiram. Então, todos os sofredores, os viciados, os aprisionados, os acorrentados. E o que somos nós, se não esse tipo de espírito? Né? Que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Então, a gente esquece, né? Eu acho que a gente coloca assim, deixa ali debaixo do pano, assim, quietinho, aquilo na gavetinha, e ficamos dando uma atenção demasiada, talvez, para essas nossas pequenas felicidades materiais. E continuo dizendo, eu acho que elas são bem importantes, mas a gente tem que, quiçá, né, daqui umas 2 ou 3 voltas, a gente consiga enxergar a felicidade e a bênção também nas adversidades, né? Seria isso. Que maravilha essa tua reflexão, e a da Lu também, porque elas nos levam a pensar sobre o sentido disso, né? O Espírito Joana, ele é bem claro ali. Felicidade, em consequência, constitui a aquisição de uma consciência em paz. E aí eu comecei a pensar, quando nós atingimos essa consciência em paz, né? A Lu fazia a gente pensar aqui, a Luciana fazia a gente pensar sobre a questão de que, às vezes, a gente, ao ter o alcance na materialidade, acha que ali já é o porto seguro, né? Ou como conseguir essa consciência em paz no meio de tanta turbulência, em tempos de difíceis travessias? Então, a instabilidade do espírito e a certeza nossa onde a gente está querendo ancorar o nosso barco. Então, eu penso que essas questões que vocês trazem, elas nos colocam a questão principal sobre o sentido dessa felicidade, que no evangelho que eu li ali dizia também o seguinte, olha, o fato da gente não estar com ela plena não significa que a nossa vida e que a gente tenha que pensar que estamos eternamente numa penitenciária. Por outro lado, aqui Joana está nos provocando a pensar, e você traz bem isso, Rita, que é a forma como nós enfrentamos, né? Eu gosto muito daquela frase, em plena pandemia foi a que mais repeti, né? Isso não é uma felicidade, vírgula, a calma em meio à tempestade. O espírito Erasto, acho que é. E se não é uma felicidade, a calma em meio à tempestade. Por quê? Porque normalmente, quando o barco sacode, a gente reclama. E Joana aqui também traz a forma como que é a história do bem viver e do bem sofrer e mal sofrer, né? A forma como que a gente experimenta esses elementos, eu achei tão interessante, porque o texto culmina dizendo que à medida que nós consigamos fazer essa travessia dessas questões que são as nossas provas, nossas expiações, como processo educativo sem lamentação, a gente logo vai vir uma chuva, né? Como diz, vai vir uma chuva de bênçãos no sentido da gente poder sentir a felicidade. E aí a gente vê, né? Nós que, como disse a Luciana, que a gente fica olhando o vizinho, né? Às vezes a gente vê que daí não precisava a gente ter olhado o vizinho com aquela ideia, mas ele tem, não, né? E a gente vai ver que na nossa travessia o aprendizado nos trouxe a resignação, por vezes o silêncio, né? Por vezes a paciência, né? Esses dias eu estava estudando o Paulo e Estevão, e aí veio aquelas questões, ora, confia, espera, todos aqueles 4, né? Perdoa e ama.
aqueles 4 que são um mantra, né, de Abigail, que ela dizia a Estevão lá: ora, confia, perdoa, espera, né? E aí a gente começa a entender uma ressignificação dessa felicidade, porque o espírito pode ser feliz mesmo fazendo a travessia da turbulência, mas você fica olhando, mas olha, até a gente olha para nós mesmos, como é que eu consegui passar por aquilo naquele momento? Mas da onde? A gente começa a fazer a avaliação. Depois, o desafio que Joana nos coloca é a gente não dizer, para aí, está todo mundo contra mim, que é a vitimização, que é a mais fácil. Mas daí não vai ser pedagógico. Ela chega até a falar aqui num termo que eu achei muito lindo, que fala de uma certa pedagogia existencial, né? Um processo de que desse movimento a gente tire um aprendizado para as questões da alma. Eu acho tudo isso muito maravilhoso e ao mesmo tempo tão desafiante no campo, aqui, ó, Pedagogia Experimental da Evolução Espiritual, ali na página 59. Né? Em que medida a gente possa granjear, né, atingir essa pedagogia, que obviamente demonstra que aí houve aprendizado, houve reforma, houve, né, tudo que nós almejamos. Mas estamos no mundo, somos do mundo e estamos no mundo, e isso é um desafio aberto e permanente. E o que o nosso irmão Flávio pensa sobre isso? Ele que já é feliz, né? Ele disse que trocaria o clima de montanha pelo nordestão, né? O vento, a brisa aqui do Balneário Cassino. Então, eu desejando olhar para o jardim do meu vizinho, que era o clima de montanha, ele diz, olha, mas abafou aqui, então me manda o ar do nordestão, do vento do litoral sul. A gente sempre é assim, né? Chove, a gente se queixa porque choveu. Há poucos dias atrás nós estávamos queixando que estava muito calor e a aridez estava tomando conta do nosso estado com uma das maiores secas. Flávio, fica à vontade. Vou partir da aridez, né? Quando o ventre do rio é exposto, o sol alcança e faz a limpeza, desinfeta. Só que nós não conseguimos ter esse olhar. A gente fica, porque não tem água. Tem lugares que não tomam água faz tempo. Tomam lama. Né? E a gente não consegue ver isso. A outra, né, a gente que tem o clima de montanha, né, a neve aqui é branquinha, né? O minuano é bem gelado, né? 2 graus, negativo. Quando vem, eu adoro essas percepções. Só não gostamos do inverno da alma, quando a gente não consegue, né, modificar as estruturas. Eu acho que cabe alguma situação nessa proposta da Joana. Primeiro, eu gosto de trabalhar com os guarda-chuvas. A reencarnação que é posta e imposta. Não é uma escolha, é uma lei. Depois, uma palavra que Jesus deixou marcada. Amarás. E aí começam as nossas dificuldades. E esse amar, então, eu sempre pergunto, tenho perguntado, sempre recentemente, porque a gente vai todo dia se reconstruindo. Amarás. E a gente tem amado sem teto, sem lume, sem pão, sem nação. Estou falando a nível global. Né? Depois a gente pode trazer para o território. Será que nós amamos mesmo essa humanidade, né? Sem liberdade de escolha? Né? Então entra aí a questão de gênero, de raça. Sem vacina, milhares de humanos. Os mais pobres, então. Né? Então a gente vai vendo essa realidade e para nosso território é só olhar a realidade brasileira, aonde a gente está sendo chamado, né, a um grande exercício de amar, porque o que está sendo posto no território nacional, a única vertente capaz de saciar essas populações é a fraternidade, é a solidariedade,
E sem dizer assim, não, tem que fazer. Né? Porque fome, como a gente ouve nos ditos, tem pressa. Moradia também tem pressa, dignidade humana tem pressa, respeito. Então, quando a Joana traz essas colocações do amar, né? Porque felicidade é isso, a gente tem que amar. Quando a gente ama, certamente, né? Que nem quando a gente faz o bolinho lá na batedeira, no vaso. Fica perfume do bolo, a gente limpa com aquele... Eu me esqueço aquela colherinha, o pão duro aquele, tira todos, sempre fica um pouquinho. Então, a gente tem um desafio a partir dessa realidade. E para a gente se instrumentar na questão de saber esperar, de saber perdoar, eu acho que o Vilmar trouxe uma palavra que a gente fica, às vezes, no vitimismo, e uma coisa que já faz há algum tempo. Não carrego culpa nenhuma. Sou zerado. Hoje é mais importante do que tudo. Então, se é uma receita de bolo, às vezes a gente quer, é hoje. Né? E esperar não significa não agirmos. E nessa ação da espera é observar o nosso entorno. Se o vento é nordeste, se ele é o minuano. E daí, quando a gente vai observando, eu, pelo menos, tenho essa experiência. Eu vou vendo o agir de Deus. E ele age constantemente. Né? E aonde está essa potencialidade para a gente conseguir? A gente fala no interno, mas eu ouso dizer que está aqui. Essas gramas que temos aqui dentro, que chamamos de cérebro, e que uma vez eu vi um comercial em Porto Alegre que eu adorei. Qual é a utilidade do corpo? E a resposta? Levar o cérebro passear. Que eu acho que é isso que a Rita vê eventualmente nas suas análises e reflexões. Então, a gente tem uns músculos bem sarados, ou uma barriguinha bem exposta, umas gordurinhas, sem gordurinha, e às vezes a gente só está levando o cérebro a dar uma volta no planeta. Né? E nós, espíritas cristãos, não podemos nos permitir esse luxo de deambular como nada. Né? Sabemos que somos infantes, mas nós temos que enfrentar esse desafio de apresentar uma proposta para nós. Né? Para nós. O que a gente partilha é exagero de nossa parte. A gente faz porque daí é orgulhoso, exibido, e vamos botando as nossas características. Mas o grande desafio assim desse amar, né, esse amarás, é a gente fazendo essas perguntas. Né? Porque a gente passa diante dos miseráveis, e hoje, em qualquer rincão do planeta, inclusive na nossa Europa, clima de montanha, temos as exposições de corpos famélicos. E daí a gente diz, mas ele bebe cachaça. Olha, se nós estivéssemos naquela posição, nós tomaria todas. Porque é a nossa ignorância que não sabe observar o que o sofrimento leva ao outro. Eles se vitimizam? Talvez não. Eles não têm alternativa. Nós, do clima de montanha, nós sabemos. Quando baixa a noite, mesmo no verão, nesses dias, a temperatura não está muito confortável para quem dorme no papelão. Então, a gente também, fazendo essas leituras assim, então, quando a Joana propõe que a gente observe essas questões da posição que estamos, que é temporária, mas eu proponho que, além da posição que estamos, que a gente possa... Né, nós estamos estudando, poucos têm acesso a um estudo de reflexão neste nível que nós estamos aqui. Então, que a gente olhe com um pouco mais de coragem, compreendendo as nossas realidades, que são desafiadoras. Eu não sei se vocês estão me escutando, está meio travado. Estão ouvindo? Ou travou todo o sistema? Estamos sim, estamos ouvindo bem. Porque aqui travou tudo. Então, mas eu acho que é
essa linha, assim. Também não adianta expandir muito o tecido, né? Porque intelectualizar é um desafio que temos que enfrentar, no sentido de pensar, né? Porque se a gente não pensar à luz do que a doutrina espírita, que os espíritos derramam sobre todo nós, e quando fala que esse amor vai se derramar, já está derramado. Falta nós usar essas ferramentas, né? Então, assim, eu quero deixar por aqui, assim, esse acompanhamento. Daí estamos abertos, né, a ouvir os nossos pais também. Obrigado, Flávio. Está travando um pouquinho a tua imagem nesse momento aqui para mim, mas o som saiu bem. Luciane e Rita, compreende o teu dever de amar e servir. Passando adiante, crê e prossegue. Confia, espera a chuva de misericórdia divina cair sobre ti após o incêndio que devora-te momentaneamente. Será que a gente tem paciência para essa espera aí? Porque esse o desafio, né? Todos nós, quem estamos aqui, não tem quem não experimente esse desertozinho aí. Mais algumas considerações, fique à vontade. Só abrir o microfone, Rita. Eu apertei alguma tecla erradinha aqui. Assim, a nossa imaturidade, né, é tanta, nesse sentido assim, moral e espiritual, que sempre nos consideramos a prioridade de Deus, né? Então, queremos o que queremos no momento em que nos convém. E quando não recebemos exatamente o que estávamos esperando, em gênero, número, cor e etc., nossa fé já fica abalada, né? Porque já nos sentimos injustiçados. E nós, espíritas cristãos, temos que ter, né, como um norte que não existe a injustiça, né? Tudo que acontece, está certo acontecer, porque Deus não é injusto. Mas nos sentimos, sim, muito injustiçados. Principalmente, né, quando não temos aquilo que consideramos necessário, essencial, né? Ou que o vizinho tem um cor-de-rosa e eu tenho um azul, seja lá o que for. Então, somos imaturos ainda assim, nesse sentido, né? Ainda somos, e para que a gente praticasse mesmo, né? O crê, prossegue, confia e espera, teríamos que ser pessoas de fé, né? E aí, como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Focar-se bem na questão central, né? Passa por alguém que tem uma visão esperançosa, consegue fazer essa travessia. Quem não tem vai, como a gente diz na linguagem popular, vai espernear, vai se lamentar e vai se vitimizar. Mas é um desafio, né, Luciane? A gente pensar que a gente quer a felicidade sem esse esforço, às vezes. Isso não quer dizer que a gente tem que sofrer, não, mas é a forma como a gente leva a vida. Eu conheço pessoas muito felizes porque são muito desapegadas, ou bastante desapegadas, sabem lidar com isso. E aí valoram um dia por vez, aí aproveita uma brisa, aí aproveita uma paisagem, aproveita coisas outras que às vezes a gente fica colocando como a prioridade. Isso é tão interessante, né? Porque às vezes você precisa olhar também para essas experiências, sobre a forma como que se vive, sabendo, e a Rita toca aqui num ponto, que é a gente se dá conta de que tudo é nos dado por empréstimo.
Se a gente soubesse lidar com isso, a gente seria menos vaidoso e levaria a vida num outro patamar, né? Mas os nossos campos, às vezes, até os campos de atuação, estou falando aqui com a Luciana, que é da área do direito, né? Às vezes a gente coloca na frente, né? Ou vem muito essa questão que a pessoa é reconhecida por a posse de um título, por uma sigla, e isso aí a gente vai se dando conta quando vai aprendendo na vida, e às vezes para aprender precisa perder, né? Que isso aí, que o que no fundo tudo é de Deus. E ele nos dá por empréstimo e nos pega, inclusive a nossa vida. Só que a gente acho que não sabe lidar muito com esses desapegos, né, Lu? Sim, é bem complicado. Essa questão que tu leu do servir, trabalhar, amar o próximo, né? E que o seu Flávio falou também dos corpos que levam o cérebro para passear. E muitas vezes no próprio movimento espírita a gente vê que o corpo traz o cérebro para aprender e mesmo assim é aquele minuto. Bom, é 1h30 de estudo, eu vou me dedicar ao máximo essa 1h30. Antes a gente era presencialmente, né? A gente se deslocava até o centro. Hoje a gente liga a câmera, é 1h30 que eu vou servir, que eu vou amar os que estão ali, né? Às vezes até dependendo do tema e do que é dito, a gente não ama muito. E desliga a câmera, acabou o serviço, né? Esse é outro ponto que a gente precisa cada vez mais. Eu acho que a transição vai fazer esse mesh de servir mais, né? Porque a gente precisa ter um equilíbrio. E a misericórdia é muito maior do que o serviço que a gente coloca, né? Se a gente for colocar na balança, às vezes só em se esforçar já é pouco, né? Se a gente for ver toda a misericórdia que a gente tem nessa impaciência mesmo, e aí daqui a pouco a gente olha, nossa, mas graças a Deus que não deu certo o meu plano, porque olha tudo que eu estou vivendo agora, e aí eu lembro que os planos de Deus sempre é muito melhor do que os nossos, né? Sei porque isso foi um lema, assim, na minha vida muito simples. O evangelho foi muito claro, tu não recebeu porque tu não está pronta, né? Assim que estiveres pronta, vai receber, e assim foi. Então a gente vê que a misericórdia, ela está em desequilíbrio, se a gente for pensar naquilo que a gente entrega e naquilo que a gente recebe. E essa questão de servir, eu gosto bastante e enfatizo muito, porque eu acho que tem que servir. Às vezes a gente não sabe como, né? Mas às vezes a gente também sabe e a gente fica aqui como o corpo que trouxe o cérebro para dentro do estudo e era isso. Muito bem. Paulo, né, lá no Paulo Estevam, vai fazer a pergunta que o Francisco depois vai fazer lá no 1250. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? Mostra-me os teus caminhos, Senhor, que queres de mim? Aí a resposta que o Francisco dizia que a espiritualidade respondeu para ele chamava a voz da consciência, ele não falava espiritualidade, ele dizia a voz da consciência me respondeu. Eu quero a tua mão se abrindo, teu rosto sorrindo, pedindo perdão. Eu quero tua vida servindo e nunca exigindo amor, gratidão. Então, por vezes, muitas vezes eu tenho me perguntado, né? E se a gente deveria fazer isso sempre. De vez em quando eu faço, mas qual é que é o teu propósito para a minha vida, para que eu esteja no teu propósito, né? E isso é muito interessante, porque às vezes que eu fiz isso com sinceridade, Senhor, que queres que eu faça? Logo vem a resposta. A resposta vem clara. Ela não vem conforme você espera, ela vem através de uma ação que você precisa desenvolver. Mas é justamente aquilo que você mais está precisando para você poder crescer. Então, quando no livro 2 dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, no segundo livro, lá no item 9, em que medida vocês intervêm na nossa vida? E os Espíritos respondem a Kardec, muito mais do que vocês percebem, sob condição de que, por vezes, nós quase vos dirigimos. Mas como, pergunta Kardec, nós não percebemos? É porque não estão abertos para essa escuta. E aí vem toda a lei famosa da doutrina espírita da sintonia.
que começa com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Isso daria umas 2 outras conversas aqui no nosso Conversa Fraterna. Nós estamos nos aproximando do final do nosso encontro, estamos convidando você que está nos assistindo a acessar as nossas redes sociais da Casa da Redenção, Francisco Xavier, tanto pelo Facebook, Casa da Redenção Francisco Xavier, quanto pelo próprio YouTube, né, Casa da Redenção Francisco Xavier, inclusive participar, integrar as nossas campanhas. A casa tem tido uma ampla programação e inúmeras atividades. Ontem eu conversava com uma liderança nacional do movimento espírita que me ligou e a gente conversava sobre essa nova concepção da casa espírita, né? E ela dizia, agora a gente está tendo a oportunidade de exercitar. E ela me deu bons esclarecimentos sobre a não necessidade do presencial. Se espírita, que é espírita, tem que trabalhar bem a não necessidade do presencial. Primeiro, como sendo espírita cristão, ser um defensor da vida. Não expor nenhuma pessoa a risco. Segundo, sendo espírita cristão, acreditar na potencialidade que nós temos, de que Kardec diz que nós deslocamos, a gente brincava no início da nossa conversa, nós mudamos a concepção de espaço, nós podemos nos manter em sintonia sem precisar necessariamente disso. Inclusive, ela trouxe o exemplo de casas sérias que têm trabalhado atividades de vibração à distância, mostrando ou exercitando essa questão da sintonia que nós tanto falamos. É importante essas compreensões, porque a gente vai vendo cada vez mais que a oportunidade que tem de servir não precisa de muito alvoroço, principalmente agora com a Ômicron, faz-se necessário muito cuidado. E aí a reflexão sempre sobre os espíritas que têm que ser a favor da vida, né? E ela me questionava, pois é, né, professor, tem espíritas que não são favoráveis à vacina. Quem professa uma doutrina com tanta vida, como é que pensa sobre isso? E é uma das grandes lideranças do nosso país espírita que me trouxe várias reflexões numa boa conversa que nós tivemos. Então, vale a pena a gente refletir sobre o sentido do que nós pensamos, do que nós fazemos, e a importância da gente se colocar nesse sentido aí de valorização da vida em todos, saindo do misticismo, menos ritualismo, mais vibração, mais frequência, rumo forte, e a nossa casa continua aberta, porque ela nunca fechou, ela se estabelece através das conexões que nós estabelecemos aqui no Leituras Espíritas e nas múltiplas atividades da nossa casa no decorrer da semana. Fica o convite para vocês estarem conosco. Antes de a gente finalizar aqui a nossa gravação, convidar a Luciane para fazer para nós a prece de encerramento, prometendo que na próxima segunda estaremos aqui estudando o capítulo 9, que vai falar sobre sentimentos perversos. E aí a gente já, logo encerrar aqui, já vamos fazer quem vai fazer a mediação, a escolha quem vai fazer a mediação na próxima semana. Mas vamos agradecer a cada um a presença de todos e todas, mas fundamentalmente a Deus, a espiritualidade amiga, por nos, de certa forma, nos brindar com a oportunidade de se reencontro. Queridos irmãos, então, vamos iniciar agradecendo por conseguir chegar a mais um final do dia, podendo estar refletindo sobre aquilo, sobre aqueles exemplos que Jesus nos deixou. Vamos agradecer a oportunidade de estar em segurança, estar com saúde, estar podendo reconhecer que todos nós somos misericordiosos, que todos nós temos a piedade de Jesus. Que ao decorrer da semana a gente consiga se lembrar das palavras edificantes, consiga se lembrar que todos nós estamos passando por momentos bons e ruins, que todos nós devemos lembrar que a Terra é um momento de transição, onde as dificuldades baterá na porta de todos, mas que com muita fé, muita esperança, muito amor, nós vamos conseguir passar por isso de uma forma
meritória, que depende exclusivamente de nós, está abertos a receber essas bênçãos. Que onde nós estivermos, que o nosso pensamento estiver, que Jesus esteja conosco, que assim seja. Agradecemos a todos e desejamos uma excelente semana. Até a próxima semana.